Quantos glorificam a Deus, irmãos? Vamos, essa noite, a palavra de Deus, tempo propício, tempo abençoado. Vamos à mensagem, a palavra do Senhor nessa noite. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós lemos no texto, em João capítulo 15, mas nos apaixonamos por esse homem maravilhoso, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Jesus foi um exímio ensinador, Quando nós olhamos as suas palavras, ele sempre buscou coisas simples para poder explicar coisas profundas e coisas eternas. Mesmo dotado de uma capacidade intelectual divina, Jesus falou a linguagem compreensível para que todos aqueles que estivessem ao seu redor, desde os mais instruídos, desde os menos favorecidos, pudessem compreender a palavra de Deus, o Evangelho, aquilo que ele estava ensinando e propondo, porque as suas palavras são palavras que edificam, que mostram e que orientam o céu. E quando nós olhamos essa passagem tão conhecida, tão ensinada através da igreja do Senhor Jesus, João capítulo 15, desde a minha conversão na classe ali de adolescente, de jovens, a gente ouvia falar, a gente lê sobre João capítulo 15, que fala sobre a videira verdadeira e sobre ali os ramos, é isso ali, os galhos ali da videira, e sendo Deus ali o lavrador. Mas Jesus usou coisas tão simples para explicar coisas tão profundas e eternas. E através nessa passagem, nesse versículo, eu tenho um tema de uma mensagem nessa noite e gostaria de propor aos irmãos que fala: nós ramos precisamos da videira celeste. Nós ramos somos nós não somos a videira, nós não temos raízes. Nós, assim, entre aspas, nós pegamos uma carona na videira, não uma videira qualquer, mas a videira de Deus, que veio a essa terra e que cumpriu todos os propósitos, todos os preceitos da lei, cumpriu toda a lei. E foi um homem exemplo, isso a Bíblia diz, até que chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura completa de Cristo, que é o desejo de Deus para todo o ser humano que tenha Cristo como um modelo. Jamais chegaremos à estatura do Mestre, jamais, porque somos pecadores por natureza. Ele não era pecador, nós somos pecadores e somos falhos. Mas quando nós pegamos a carona na videira, nós temos alguns privilégios que a videira proporciona para nós. Nós, por si só, não temos condições nenhuma espirituais. Os homens têm condições de fazer coisas humanas, coisas materiais. Mas no que tange as coisas espirituais, concernente a Deus, é somente aqueles que estão na videira verdadeira, que está expressa em João capítulo de número 15. Estando na videira, nós temos algumas coisas maravilhosas em nossa caminhada cristã. A primeira coisa que nós vemos, podemos observar para quem está na videira, que a videira, ela é viva, ela não é morta, ela é viva. E está viva, nasceu, ela morreu, e durante 3 dias esteve morta. Mas a videira está viva lá no céu. E nós estamos conectados nele como ramos. E através da vida da videira, sabe o que nós temos? A primeira coisa que nós podemos observar é que nós temos uma coisa chamada-se vida espiritual. O servo de Deus, ele nasce 2 vezes. Ele nasce a primeira vez quando ele é gerado por sua mãe, 9 meses. Alguns prematuros nascem 7 meses, avança ali o tempo, mas nasce a primeira vez. E depois ele tem o segundo nascimento, é quando ele tem um encontro com essa videira. Eu, com 17 anos de idade, eu tive o meu segundo nascimento, quando eu entrei nessa casa e tive um encontro verdadeiro com a videira celestial, e eu me tornei um ramo dessa videira. Olha só o que diz a Bíblia, em João capítulo 10,
e versículo de número 28. Olha só o que diz a palavra de Deus. Olha o que a videira ela fala para nós. Olha o que ela oferece para todos os seus ramos que perseveram está nela, que lutam e que batalham, que passam dias, meses, anos. O que a videira oferece para os seus ramos? Olha só. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso, se o ramo quiser permanecer na videira. Porque se o ramo quiser apostatar-se da fé, essa palavra perde o efeito na vida dele. Ele apostatou-se da fé, ele abandonou a fé. Mas quando há uma perseverança em estar na videira, nós temos uma coisa chamada assim, a vida eterna. Aquele que morre sem a videira, ele morre duas vezes. Ele morre a morte física, que nós estamos vendo aí como o Covid está levando aí de tacada, de remessa. Aí o mundo está experimentando aí essa mortandade. É a morte física. Mas para aqueles que não estão na videira verdadeira, depois vem o que? A segunda morte, que é a morte espiritual. Para quem está na videira verdadeira, a morte espiritual, ela não existe. A morte é somente uma porta que se abre para que possamos estar para sempre com a videira verdadeira. Se nós estamos com ela aqui na terra, vamos viver eternamente com ela, porque essa ligação, ela não se rompe, ela só se romperá através da desobediência do ramo. E eu já vi muitos bons ramos, até frutuosos, que se desconectaram da videira e pouco a pouco foram morrendo espiritualmente. Isso é a maior tragédia espiritual. Olha só, passe o vendaval que for, venha a tempestade que for, que permanecemos na videira verdadeira. Quando estamos nela, ser fiel até a morte, dou-lhes a vida eterna. Estando na videira, estamos tranquilos. Um dia todos nós experimentaremos a morte física, salvo em caso de arrebatamento, igual o evangelista Lucas estava pregando aqui e falando, e é uma verdade. O Senhor, em breve, Ele voltará para arrebatar a sua igreja, é uma promessa. Estudando a escatologia bíblica, nós vemos que os sinais, eles são verdadeiros e fortes, são os sinais da volta do Senhor Jesus. Mas o arrebatamento pode acontecer, para mim, a vinda do Senhor pode ser na morte, e nós não sabemos o dia de amanhã. Então, o que é importante fazer? É ficar conectado na videira. Tendo a videira, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E tem gente que existem doutrinas que pegam esse versículo e erroneamente ensina que uma vez salvo para sempre. Pessoal, pastor Márcio, que beleza, eu uma vez aceitei Jesus, eu posso ficar tranquilo, não preciso preocupar com o pecado, posso pecar à vontade, não preciso vir para a igreja, não preciso orar, não preciso fazer nada, porque está lá, uma vez salvo para sempre. Meu irmão, só se você estiver conectado na videira verdadeira, aí essa palavra tem efeito, aí essa palavra tem poder, aí essa palavra é verdadeira na nossa vida, quando estamos na videira e tendo os seus parâmetros e os seus propósitos, nós temos a vida eterna. Nós precisamos da videira celeste, porque a primeira coisa que podemos ver é a sua vida, e a sua vida eterna e a vida espiritual. E eu fico olhando para a Bíblia Sagrada, homens de Deus que chegaram a esse conhecimento, perto da sua morte estavam o quê? Estavam tranquilos, porque tinha a palavra do Mestre no coração, né? Paulo falou assim, combati o bom combate. Ele ouviu, olha, eu tenho a vida eterna, chegou a hora, assim foram os apóstolos, assim foram os servos de Deus, chegando próximo ali da sua morte, sabendo que o seu coração bateria por mais pouco tempo sobre essa terra, através de uma doença,
ou através ali de ser um Marte, não importa. Saberia que não ficaria muito mais tempo na terra, estava tranquilo, porque tem a palavra do Senhor. Dou-lhes a vida eterna. Esse é o maior tesouro que o homem pode levar dessa terra, é conquistar a vida que Jesus ele veio oferecer, abraçar ela, ficar com ela, lutar por ela, viver nela, essa vida espiritual. Depois aqui, andando um pouco mais para frente, eu vejo que estamos na videira, nós temos também um privilégio, o ramo tem um privilégio, que é a fertilidade da videira. Só pode se fazer alguma coisa. Jesus falou, sem mim, nada podereis fazer. Sem Jesus, olha, sem Jesus não há unção, sem Jesus não há poder, sem Jesus não tem o Espírito Santo, sem Jesus não há interpretação da palavra, mas com Jesus há uma fertilidade. A videira, ela passa uma fertilidade para os ramos, e os ramos começam o quê? A produzir frutos. Ele começa a produzir frutos que são determinados para que possam produzir na sua vida útil e espiritual. É uma coisa maravilhosa. E é verdade, Deus tem um tempo e um propósito para cada ramo. Ele olha assim para eu, pastor Antônio Marcos, sou um ramo, você também é um ramo. Então Deus tem para você um tempo e um propósito de fruto na sua vida espiritual. E a coisa mais maravilhosa é quando o homem compreende isso e ele serve a Deus no seu tempo. Já viu lá na Bíblia? E serviu a Davi a Deus no seu tempo. Serviu Paulo a Deus no seu tempo. E hoje nós servimos a Deus o quê? No tempo que Deus determinou. E é o tempo de darmos fruto, é agora. Com saúde, não é isso? Com condições de vir à igreja. E eu fico, às vezes, irmãos, pensando, às vezes meditando, aquelas pessoas que se convertem lá no leito da sua morte. Amém, se converteu, glória a Deus por isso. Vai entrar no céu, salvo, vai. Mas ele para e pensa e fala o seguinte, eu fui um jovem, tive toda a força, musculatura, toda ali a força de um jovem, e desgastei toda a minha juventude neste mundo. Eu poderia muito ter trabalhado, feito a obra de Deus, poderia ter ido para a igreja, ser um ministro, abençoar a minha família, ganhar umas para o reino de Deus. Eu fico pensando, irmãos, que oportunidade. Agora eu louvo a Deus por aqueles, irmãos. Eu queria ter nascido no lar evangélico, mas graças a Deus, aprove a Deus, através da minha vida, a minha família vim para o Senhor. Eu vim com 17 anos de idade, e eu louvo a Deus por isso, que até hoje estamos aí militando a obra de Deus. Assim também são os irmãos, servos de Deus, que no tempo próprio que Deus determinou, estão produzindo os frutos para a obra de Deus. E a Bíblia diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, e versículo de número 9, por gentileza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, e versículo de número 9. Olha só o que a videira fala para o ramo chamado apóstolo São Paulo. Ali é a videira, ali é Jesus falando para ele. Olha só, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que quer dizer nessa noite, irmãos? Que a graça que nós temos para poder pregar, a graça que nós temos para poder ensinar, para poder louvar, para poder evangelizar, a graça que tem para poder fazer missões, que a graça que a igreja tem não vem dela, não é dela, a graça vem da videira. A graça do apóstolo São Paulo, escrever 13 cartas, fazer 3 viagens missionárias, fundar inúmeros trabalhos e ser um dos pregadores abaixo de Jesus, é o apóstolo São Paulo. Por quê? Porque é a graça da videira que passou para o ramo. E se nós fazemos alguma coisa na obra de Deus, se você faz alguma coisa na obra de Deus, é a graça de quem? É a graça da videira que passa para o ramo. O ramo sem a videira não tem graça nenhuma.
não tem graça nenhuma para exercer nada para a obra de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa, por mais simples que seja o ramo, mas tendo graça, é abençoador. Aleluia. Por mais humilde que seja o ramo, mas com graça se torna-se uma parte maravilhosa da obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele tem que aprender a entender uma coisa, que tudo que ele tem vem da videira. Sem mim, nada podereis fazer. O ramo sem a videira, ele seca, está lá, corta-se e joga fora e vai queimar. Isso é terrível. Mas louvado a Deus por aqueles ramos que estão na videira e recebe a graça da videira na vida e se propõe a fazer a obra de Deus e ser frutíferos na obra do Senhor. Essa fertilidade vem da graça do Senhor. E depois, a terceira coisa que eu aprendo com a videira é a imponência da videira celestial. As videiras aí naturais, elas morrem. Você planta uma videira, eu não sei o tempo de uma parreira, né? Ou videira é a mesma coisa, produz frutos, eu não sei o tempo de vida. Alguém sabe? Assim que tem um conhecimento, o pastor Zé Carlos tem mais conhecimento. Quanto tempo mais ou menos? Quanto? 150 anos? Eu não sabia, 150 anos? Olha aí, segundo o pastor Zé Carlos, 150 anos, vive uma parreira, não é isso? Centenária. Mas ela morre um dia. Um dia ela vai morrer, ela vai se findar. Ela vai se findar. Agora, essa videira aqui, ela não tem fim. Jesus, como uma videira celestial, é uma videira eterna. E o que nós aprendemos com isso? Que os ramos que perseverarem em estar na videira jamais serão destruídos. Irmãos, isso aqui, escuta o que eu vou dizer. Nós ramos que perseverarmos em estar na videira, jamais seremos destruídos. Mateus capítulo 16 e versículo de número 18, por gentileza. Mateus capítulo 16 e versículo 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, jamais serão destruídos. Aí você fala assim, mas como assim, pastor? Nunca serão destruídos. Irmãos, aqueles que permanecem na videira verdadeira, celestial que é Jesus, jamais serão destruídos. Em que sentido? A nossa alma, ela jamais será destruída. Esse tabernáculo aqui, um dia ele vai se deteriorar. Um dia, esse tabernáculo aqui, um dia ele vai se findar a sua vida aqui nessa terra. Como você também, servo de Deus, um dia esse tabernáculo que é você, não sei a idade que você tem hoje, mas um dia esse tabernáculo, ele vai se findar. Mas como assim não vai ser destruído? É a sua alma jamais será destruída. Estando nós na videira, jamais. Quantos e quantos missionários que foram assassinados no campo missionário, tocaram no seu corpo, o seu corpo foram queimados, foram torturados, e é verdade, muitos irmãos passaram por isso, por defender a fé. Quando estudamos a história da igreja, estudamos missiologia, dentro de uma faculdade teológica, nós vemos que muitos servos de Deus passaram por esse processo, os seus corpos passaram por esse sofrimento, por esse detrimento, mas a sua alma jamais foram destruídas. E por isso que Jesus falou assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, que é o quê? Que são as nossas almas que são salvas, que estão na videira. Quando morre-se na videira, a alma estará para todo sempre, para toda a eternidade. A alma estará junto com a videira verdadeira. Se Jesus é eterno, se a videira que é celestial, ela é eterna, os seus ramos também serão o quê, pastor Márcio? Serão eternos. Irmã Pâmela, irmã Leninha,
Zeduc, se a videira é verdadeira, os ramos são o quê? Irmão da Secom, os ramos também são eternos, são a nossa alma que está conectada espiritualmente nessa videira verdadeira. Quantos estão conectados nele? Deixa eu ver que dê um glória a Deus. Aleluia! Estamos conectados nele. Escute o que eu vou dizer, irmãos. O único que pode desconectar-nos da videira são nós mesmos. São as nossas decisões. A videira está lá. Deu a oportunidade de sermos conectados nela. Agora, somente as nossas decisões que pode permanecermos conectados, vivos nela, ou apostatarmos, ou abandonar a videira. E é a maior tragédia espiritual, porque o homem, ele nasce natural. Ele nasce natural. Quando ele tem um encontro com o Senhor, ele se torna-se um homem espiritual. Está na videira, coisa maravilhosa. Aí experimenta batismo com o Espírito Santo, experimenta poder de Deus, experimenta a profecia de Deus, não profetada, a profecia verdadeira de Deus, experimenta as bênçãos de Deus sobre a vida, o cuidado de Deus, experimentam, mas quando ele é apóstata da fé, ele jamais voltará a ser um homem natural, ele se torna-se um homem carnal, e o homem carnal ele vai morar, infelizmente, longe das bênçãos e das promessas de Deus. Então a coisa mais maravilhosa é ser um homem natural e ser conectado na videira, se tornar um homem espiritual, uma mulher espiritual e lutar para poder estar nela. Como que eu permaneço nessa videira, pastor? Como eu vou permanecer? É fazendo a obra de Deus, é vindo para a igreja, obedecendo ao pastor presidente, lendo a palavra de Deus, consagrando, participando dos trabalhos, desenvolvendo a obra do Senhor. Começa a se morrer quando começa a se afastar e deixar as responsabilidades espirituais de lado. Eu tenho que estar lá, mas eu não vou. Eu tenho que ler a Bíblia e troco a Bíblia pela leitura de um outro livro. Eu tenho que orar e troco meu momento de oração por uma outra atividade. Começa-se o quê? Afastar gradativamente da videira. Quando vê, está quase morrendo. Mas se você estivesse nessa noite, escute o que eu vou dizer, o Espírito Santo, ele é poderoso para lhe conectar nessa noite e trazer você a renovação para que você possa estar firme novamente na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O que mais Jesus quer é que todos os ramos estejam firmes e conectados neles e produzindo frutos para a obra e para a glória do Senhor. E depois uma coisa interessante que nós aprendemos é o seguinte, é o sentimento da videira, o sentimento dela. Escuta o que eu vou dizer, existe uma coisa chamada seiva. Os irmãos da biologia, estuda biologia, sabem que existe um líquido que circula ali pelo caule, pela raiz, ele circula ali pelos ramos, pelas folhas, é o que traz a vida, é o líquido ali que circula ali pela planta. O que eu quero dizer? Jesus é a videira verdadeira. E o seu ministério, ele teve o quê? Teve ali uma circulação poderosa, ali da seiva, chamado Espírito Santo de Deus. A videira, ela foi cheio da seiva, chamado Espírito Santo. E o mesmo sentimento que a videira teve, é o sentimento que os ramos têm também. Porque a mesma seiva que esteve em Jesus, é a mesma seiva que está na igreja. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus experimentou o poder do Espírito Santo, experimentou o amor do Espírito. A igreja, que são os ramos, experimentam também. E diz a Bíblia, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5 e versículo de número 14, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 14. O que diz lá? Porque o amor de Cristo nos constrange. É o mesmo sentimento.
E esse sentimento, irmãos, do amor de Cristo no nosso coração, é o que leva a igreja a ser um trator, a vencer as dificuldades deste mundo, a lutar, a pelejar, sofre aqui, é ferido ali, é curado, vai batalhando, vai lutando, e vai vencendo o inferno, vencendo a carne, vai vencendo o mundo, porque existe um sentimento da videira, um sentimento que levou a Jesus a fazer a obra de Deus com tanta excelência, com tanta magnitude, com tanta perfeição, porque existia dentro do seu âmago, do seu ser, um amor maravilhoso. E esse amor, ele é repartido com os ramos. Este amor, irmãos, que entra, não invade, as coisas de Deus não invade. As coisas de Deus é convidada. E quando o ramo abre o coração, abre o seu ser, para poder experimentar as doçuras do Espírito, aquilo que o mestre, ele sentiu, o ramo, irmãos, ele começa a produzir frutos e a desenvolver na obra de Deus, a lutar pela obra de Deus, e como muitos cristãos, a sofrer e até mesmo morrer pela obra de Deus. É uma coisa incompreensível humanamente, não se compreende humanamente, mas espiritualmente se explica, espiritualmente se entende, espiritualmente se compreende. É por uma coisa, é porque a seiva que vigorou ali a videira, é a mesma seiva, é o mesmo Espírito que está sobre os ramos, porque o amor de Cristo me constrange. Chega para o apóstolo fazer uma indagação ao apóstolo Paulo. Paulo, o que te levou você a abandonar todo o judaísmo? Você era um homem ali respeitado dentro do judaísmo, e deixar o judaísmo para ser perseguido, sofrer, é porque o amor de Cristo me constrange. Paulo, o que levou você a sofrer naufrágio, a ficar dentro de uma cova, de um buraco, ali a ser apedrejado, ainda continuar fazendo a obra de Deus, Paulo? Por quê? Certamente falaria, porque o amor de Cristo nos constrange. E o que leva, irmãos, a nós a viver aqui, a nos prender a este lugar, a vir aqui, o que? Existe um amor, que somente a seiva que está conectada lá na videira, ali o ramo que está conectado na videira verdadeiramente, não de aparência, mas verdadeiramente, sente um amor ali incompreensível, e mensurar o tamanho do amor, a profundidade, a largura ali do amor de Cristo, é uma coisa maravilhosa. Depois nós vemos o seguinte, nós precisamos de uma coisa chamada-se a raiz da videira. João capítulo 3 e versículo de número 13, por gentileza. Toda planta tem uma raiz. Jesus, como uma videira, metaforicamente dizendo, é claro, isso é uma alegoria, mas porém verdadeira e fiel, que existe, para poder viver, tem que ter raízes. E porque Jesus foi uma videira tão maravilhosa, notória de pregação, de ensino, de inspiração, qual é a raiz dessa videira? Aonde está a raiz dessa videira? A raiz estava o contrário, evangelista Lucas. A raiz de Jesus não era para baixo, a raiz dele era para cima, é o contrário. E está esse versículo que diz, ora, ninguém subiu ao céu, isso Jesus falando, hein? Jesus falando na terra, ele falando. Como que se explica esse versículo? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que também desceu, o Filho do Homem que está no céu. Mas peraí, você está falando aqui, está no céu, que negócio que é esse? Como que explica isso? Ele ensinando o Filho do Homem que está no céu, e sendo que ele estava falando aqui na terra. Ele estava falando, sabe do quê? Das suas raízes, da sua origem, é celestial. Ou seja, ele estava ensinando aqui na terra, pregando aqui na terra, convidando o pecador ao arrependimento, mas as suas raízes
não são terrenas. As suas raízes são raízes que estão lá do céu, estão lá no trono da graça de Deus, são as suas raízes. Aí você fala o seguinte: e nossas raízes? Como ramos que somos, conectados na videira, aonde é as nossas raízes? Aonde elas estão enraizadas? Tem um versículo que diz: a âncora segura da alma que penetra, não é isso, a profundeza do véu aos céus, e mostra que as nossas raízes são para cima. Quer ver só? João, a primeira carta de João, capítulo 5 e versículo de número 4. Primeira carta ali de João, capítulo 5 e versículo de número 4. Olha só, irmãos, quando nós aceitamos o convite de participar dessa videira, nós temos uma raiz, nós temos um novo nascimento, que está lá, ó, porque todo o que é nascido de quem? De Deus. Irmãos, olha só, eu nasci da minha mãe, biologicamente. Vocês nasceram da mãe de vocês, biologicamente. Mas quando se encontra a videira, entende ela, deseja fazer parte dela, aí a coisa, você tem um novo nascimento. Porque todo o que é nascido de quem? De Deus. Irmãos, um dia nós encontramos a videira, fomos conectados nela, e nós fomos gerados pelo Espírito Santo de Deus, assim, fomos cobertos, assim como novos convertidos, aprendemos ali a caminhada cristã, os primeiros ensinamentos. Isso é uma geração, é um ensinamento, formados através do Espírito de Deus que vem no coração do pecador, porque começa a ter as suas origens, a sua raiz, nascidos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E olha só, e quem é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. É o quê? A nossa fé. E quando pega essa palavra fé, o que nos liga à videira? É a corrente? Eu falei assim, vou pegar uma corrente e vou me ligar fortemente à videira e nunca mais vou jogar a chave fora. É assim? É através de uma solda, alguma coisa? Não é. É através da força, na marra, eu vou ligar na videira? Não, não é. O que nos liga à videira, irmãos? Existe uma palavra pequenininha, que nos mantém todos os dias da nossa vida ligado na videira. Como chama essa palavra? Chama-se fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ô glória! A fé. Está em Cristo? Está. Já viu lá Jesus, chegava no seguinte, olhava e via que tinha fé para ser curado. E outra vez Jesus chegava, olhava a incredulidade. Outra vez Jesus chegava e olhava a fé. Aí Jesus, como videira, chega, olha para você, olha para mim, é um ramo, tem fé, está conectado em mim, estamos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Depois aqui, irmãos, em sexto lugar, a aparência da videira. Aqui aperta um pouco. A aparência da videira. A videira humana, as videiras naturais, têm a sua forma física, né? Ali o caule, sua estrutura, ali desenvolvendo ali o caule e todo o desenvolvimento, para nascer ali os ramos, né? Produzir ali as uvas, tudo bem. Mas trazendo para o lado espiritual, os ramos têm que se identificar com a videira. Chegou um ponto ali da história da igreja que as pessoas olhavam e falavam assim, olha, aquele ali é o do caminho. Já viu lá, Márcio? Demais irmãos? É o do caminho. Ah, é um cristão, é um pequeno Cristo, é um seguidor de Cristo. Sabe por quê? Começou a se identificar com a videira. Começou a se identificar e a fazer o que a videira fazia, não é isso? No bom sentido que ele é vivo, está entre nós através do Espírito. Quando eu falo fazia, o seu ministério é humano, porque não deixou de fazer, ele faz. Então, quando os ramos procura, existe até um livro de Max Lucado,
e fala, numa parte fala o seguinte: e se fosse Jesus? O que ele faria? Não me lembro o título do livro, já li esse livro, interessante. E se fosse Jesus, o que ele faria? E quando o ramo é conectado na videira, ele começa a ter a mente, não a mente mundana, mas uma mente de Cristo. Ele começa o quê? A falar igual o mestre fala, a andar conforme o mestre andava, começa a pensar conforme o mestre ele pensava, porque está conectado e começa a ter a aparência ali da videira. E é uma coisa maravilhosa, é isso que faz a distinção entre nós e o mundo, entre nós e a sociedade, é o jeito que nós nos comportamos como ramos conectados na videira. Escuta o que eu vou dizer, não é roupa, igual eu ensinava antigamente, que tinha que ser roupa assim, desse jeito, e que tem que ser medida tal, não sei quantos metros abaixo do joelho, e por aí vai, e terno rasgado, e de chapéu, e sei o que tem. Antigamente a igreja era embasada em questão de usos e costumes, mas não é. É do jeito que você se porta, é o jeito que você se apresenta, é o que você passa. Isso as pessoas falam, há um diferencial. É porque ele é bom? Não é. É porque ele está conectado da videira. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos, irmãos, assim, nós vemos uma responsabilidade cristã, de poder ter que lutar, de poder estar conectado nessa videira e nunca nos afastarmos dela. E lutarmos por ela, procurar honrar essa videira verdadeira, que dá a vida, que dá a força, que dá a graça, que dá a raiz, que dá sentimento, que dá aparência. Então, tudo em nossa vida espiritual vem da videira. Todo o sucesso que a igreja tem vem da videira. Toda a vitória que a igreja tem vem da videira. Toda a força que a igreja tem vem da videira. Toda investida do inimigo que é derrotado e cai e não atinge a igreja, porque a vitória vem da videira. Então, irmãos, fiquem com essa palavra no coração, na mente, e saber a responsabilidade. É muito bonito tudo isso, mas gera uma responsabilidade. Eu conheço, eu experimentei, eu tenho que permanecer e viver na videira verdadeira e celestial, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor.